Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre a decisão do Comitê Olímpico Internacional de banir atletas transgênero a partir das Olimpíadas de 2028, tá? O Comitê Olímpico Internacional, vocês sabem, é quem organiza as Olimpíadas e em 2024 teve uma grande polêmica, particularmente com essa moça aqui chamada Imane Khelif. Além disso, tem outras discussões em cima dessa história toda, né? Se é justo as mulheres de nascimento, né, mulheres que a vida toda nunca tiveram testosterona, competirem com aquelas que durante uma fase da vida tiveram testosterona, mas depois fizeram a transição e passaram a não ter mais, né? Eu concordo que há uma vantagem aqui, parece que foi isso que levou a decisão do Comitê Olímpico Internacional de banir atletas transgêneros na Olimpíada nos esportes femininos, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Marco Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, um banimento de mulheres transgênero em competições é esperado que esteja funcionando para as Olimpíadas de 2028. Tem que fazer um alerta aqui, tá? As Olimpíadas têm a Olimpíada de Verão e a Olimpíada de Inverno. Ambas são coordenadas pelo COI. Ano que vem, 2026, vai ter a Olimpíada de Inverno da Itália. E nessa Olimpíada ainda não vai estar valendo este ban, tá? Então o ban para atletas transgênero vai valer a partir da Olimpíada de 2028, lá nos Estados Unidos, vai ser em Los Angeles, né? Então aqui, ó, o Comitê Olímpico Internacional, sobre a nova presidente, a Christy Coventry, está em discussões sobre uma política dramática, uma mudança política dramática, que colocaria um banimento completo em todos os esportes para os Jogos de Los Angeles, né? Esse banimento preveniria um cenário como a Laurel Hubbard, que é essa, na verdade essa moça daqui não é a mesma ali, né? Que também teve questionamento do mesmo caso, né? Ela levantamento de peso em Tóquio, né, na Olimpíada de Tóquio de 2021, e ela transicionou em 2012, então, ou seja, ela era homem até 2012, em 2012 ela passou a tomar bloqueadores de hormônio e tomar hormônio feminino, então se transformou numa mulher, mas o problema é aquilo que eu falo para vocês, a questão de fundo nisso daqui é que realmente a testosterona é um doping, né, um doping natural, não é à toa que os homens tipicamente são mais fortes que as mulheres, porque você recebe testosterona a vida toda, né? E mesmo que você fale, mas a pessoa ela fez a transição e não está recebendo mais testosterona agora, mas a testosterona ela é cumulativa, ela aumenta o tamanho dos ossos e dos músculos da pessoa, então ao longo da vida a pessoa desenvolve ossos e músculos maiores, principalmente se a pessoa chegou a ser um atleta na categoria masculina, né? Você tem alguns casos desse, a Lia Thomas, por exemplo, que é uma nadadora americana, ela foi nadadora masculina durante muito tempo, depois ela fez a transição e passou a ser uma grande campeã feminina. E embora ela não fosse uma grande campeã quando era homem, né? Mas ela treinou, ela tinha músculos muito fortes, ela tinha ossos muito fortes, uma coisa que é uma desvantagem para as mulheres nascidas mulheres, elas nunca tiveram essa injeção de testosterona que acaba de fato afetando a coisa, né? Todo o motivo para haver um esporte feminino é justamente a questão de que é impossível a mulher competir de forma geral com os homens por conta da testosterona. É uma espécie de doping natural que os homens têm, né? Então, essa aqui é a presidente do Comitê Olímpico Internacional, a Christy Coventry, e ela exprimiu o desejo de proteger a categoria feminina. Porque o que está acontecendo é isso, né? Em última análise, o que você está vendo em muitas competições é que as mulheres praticamente não conseguem mais chegar no pódio, né? Os homens, as mulheres trans, homens que transicionaram para mulheres, acabam tendo um desempenho muito maior. E de novo, eu entendo que um atleta trans queira continuar competindo, né? A questão é em que categoria que vai ser isso. Então eu acho que essa coisa, do jeito que foi colocado, né, assim, resolveu metade do problema. Resolveu a injustiça para com as mulheres. Agora precisa resolver como é que vai fazer com as atletas transexuais. Elas vão poder competir junto com os homens, mas aí vai ser meio injusto também, porque, de novo, os homens continuam tendo o doping da testosterona direto, enquanto as mulheres que transicionaram, elas param de ter esse doping da testosterona, então elas continuam tendo vantagem em relação à mulher nascida, né, de sexo biológico feminino, mas também ficam em desvantagem em relação aos homens. Eu não sei como resolver isso, porque você pode ver que isso geraria um outro problema, que é o seguinte: quanto mais tempo que a mulher trans ela transicionou, maior a desvantagem dela. Então, como é que você resolve isso, né? Se você fizer uma categoria transexual e você tiver uma transexual que transicionou há 2 anos competindo com uma transexual que transicionou há 20 anos, você vai ter diferença. A profissional que transicionou há 20 anos ela vai ter uma desvantagem em relação à outra. Eu, sinceramente, não sei como resolver esse negócio.
mas eu concordo que realmente era preciso fazer alguma coisa com relação a atletas trans no esporte feminino, né? E isso parece ser um sopro de bom senso aí para preservar o esporte feminino, né? Já tinha muita piadinha do pessoal dizendo que as melhores mulheres são homens, né? Que é o pessoal que faz a transição e acaba ganhando os esportes todos aí na Olimpíada, né? Fica estranho esse tipo de coisa, né? Vocês lembram do caso da Imane Khelif, né? Aí essa é outra coisa. A Imane Khelif é uma lutadora de boxe turca que, embora ela tenha cromossomo XY, ela tem um órgão sexual feminino. Foi o que eu entendi, pelo menos. E isso acontece, tá, gente? Realmente existe uma pequena fração da população que nasce com alguma dismorfia ali, ou seja, não é exatamente aquele negócio, XY é homem, XX é mulher, não é exatamente isso, você tem ali um meio termo ali, varia de acordo com uma série de fatores, né? É uma pequena fração da população. Na população, de forma geral, isso praticamente não faz diferença. Mas o que acontece nesse caso? Quando você tem uma mulher com essa coisa, ela tende a ser muito boa nos esportes. Por quê? Porque ela tem a testosterona. Ela tem a vantagem da testosterona. E daí você tem esse problema. Como é que você separa nesse caso? Ela tem um órgão sexual mais parecido com mulher, na verdade é uma coisa meio intermediária, mas mais parecido com mulher. E daí ela foi registrada como mulher, ela viveu a vida inteira como mulher. Mas na prática, né, ela tem alguma vantagem da testosterona aqui. Não está muito claro como é que eles vão fazer com esse troço, né? O caso dela chamou muita atenção na Olimpíada passada. Depois teve aqui, ó, o laboratório definiu que ela tinha de fato os cromossomos, né, ou seja, fazendo ela um homem, né? Ou dando a ela a vantagem da testosterona. Esse é o problema. Esse caso é a exceção da exceção na sociedade como um todo. Mas justamente as mulheres que têm esse tipo de problema tendem a ser muito boas nos esportes. E daí elas acabam nas Olimpíadas e acaba sendo uma coisa importante para lidar nesse caso. Veja, o ban que ela colocou aqui é para mulheres trans, não é para o caso da Imane Khelif. Esse caso ainda está sendo discutido como é que vai ser tratado, porque é diferente. Uma coisa é, você nasceu homem, você é homem por parte da sua vida toda, e em determinado momento você faz a transição, você decidiu que você vai ser mulher. E beleza, eu acho super justo, cada um sabe o que é ser feliz nisso aí, não tem nada de errado nessa história, e aí você faz a transição. Aí o que acontece nesse caso, né? Você teve a vantagem da testosterona durante o tempo. Agora, no caso dela é diferente. Na verdade, ela nasceu com uma dismorfia ali, ela nasceu com uma coisa diferente ali, o sexo dela não é uma coisa padronizada. E daí é um outro problema, entendeu? Ela nunca mudou de sexo, ela nunca fez operação para mudar de sexo, ela nunca mudou, ela sempre foi assim. Né? Só que ela é classificada de um jeito e o pessoal está questionando se ela não era ou não era. É ou não é, né? Uma coisa que fica estranha mesmo. Então, essa é a situação. Não é uma coisa que eu tenha a solução para isso daqui. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, se o Comitê Olímpico Internacional de fato tomar essa medida, pelo que eles estão dizendo aqui, é o que eles devem fazer, isso tende a influenciar no esporte como um todo. Então toda essa discussão que já está acontecendo há algum tempo, já tem muita gente reclamando dos atletas trans, né, como sendo algo injusto com as mulheres, isso tende a definir um padrão que pode ser usado por todas as outras confederações, todos os outros locais, né? Enfim, eu acho que é o caminho correto, tem que se reconhecer esse problema mesmo, vamos aguardar a solução final disso daí. E de novo, isso tudo aqui está sendo estudado, tá? Ainda não tem a definição final, embora eles estejam falando aqui que a Olimpíada deve banir todos os atletas transgênero para Los Angeles 2028, mas ainda tem alguns casos aqui, mas ainda está discutindo a questão da Imane Khelif, não sei o que lá, e outras situações, vamos ver como é que vai ser a decisão final disso daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.